sou Paloca e eu estou aqui num dia de chuva para vos falar das leituras do mês de novembro. Em novembro eu li 10 livros, li 4 livros em papel, li 3 e-books, ouvi 3 audiobooks e no total eu li 4.745 páginas. Fiz muitas leituras para o Non-Fiction November, ou seja, li muitos livros de não-ficção, porque também me queria juntar a este desafio que há na internet todos os anos de ler livros de não-ficção em novembro, e como eu gosto muito de ler livros de não-ficção e cada vez gosto mais de ler livros de não-ficção, resolvi ler assim uma data de livros de não-ficção, ouvir também audiobooks de não-ficção. Portanto, o mês de novembro não foi todo dedicado à não-ficção, mas na sua maioria foi dedicado à não-ficção. Houve leituras de 3, 4 e 5 estrelas, é verdade que de 3 estrelas só houve uma leitura e é por essa que eu vou começar. Com 3 estrelas então o audiobook Esperando al diluvio de Dolores Redondo, a autora da trilogia del Bazán. Eu gostei muito da trilogia e estava com muitas expectativas para este livro. Resolvi não ler e ouvir o audiobook e acho que fiz uma boa escolha. A narração foi muito boa, o problema está na história. Temos aqui duas histórias, temos a história de um dilúvio nos anos 80 em Bilbao e temos a história de um assassino que andou a matar mulheres em Glasgow, o Bible John, ou como eles diziam em espanhol, John Biblia. E então temos aqui estas duas histórias que a autora resolveu misturar. Portanto, este assassino em série, este serial killer, resolve vir de Glasgow para Bilbao e em Bilbao também começa a matar. Atrás dele vem um detetive, um inspetor atrás dele para o investigar. E a história estava assim interessante, mas depois eu acho que se perdeu por aqui um bocado a história. Há por aqui personagens que eu acho que também não fazem assim muita falta. Há aqui partes da história que eu acho que vêm compor um bocado o ramalhete, mas eu tinha mais interesse se a história fosse só um policial e não houvesse por aqui partes românticas e partes muito bonitinhas e um final muito feliz. Por isso não fiquei muito convencida com o final, achei que foi demasiado um final muito cor-de-rosa, muito feliz, muito bonitinho e não fiquei muito convencida com esse final. Gostava que tivesse sido mais dado mais interesse à personagem deste Bible John ou John Biblia e não sei, acho que se perdeu tudo aqui um bocado aqui no meio e ter querido juntar estas duas histórias, se calhar a autora também não fez bem em ter juntado estas duas histórias, não sei, acho que isto depois no final não funcionou assim tão bem, não era propriamente o livro que eu estava à espera, por isso só levou 3 estrelas. Com 4 estrelas, um e-book Mãe Doce Mar, de João Pinto Coelho, um livro completamente diferente dos livros que este autor já tinha escrito. Aqui não temos nazis, não temos holocausto, temos uma história passada nos Estados Unidos, temos aqui um rapaz de 12 anos que aos 12 anos é que conhece a sua mãe, depois temos a Patience e temos um padre jesuíta. Portanto, são estas 3 grandes personagens e é à volta destas 3 personagens que gira esta história. Eu gostei da história, não me arrebatou para as 5 estrelas, acho que o livro também tem poucas páginas, eu acho que são 200 páginas, portanto também tem poucas páginas e algumas coisas eu achei demasiado previsíveis, não sei se aqui as minhas células cinzentas estavam a funcionar muito bem ou se a história é demasiado previsível. Não descobri tudo, mas descobri grande parte da história e achei esta parte da história um bocado previsível e também se calhar por isso é que não me arrebatou para as 5 estrelas. Além disso, eu gostava muito dos livros que ele escrevia sobre a temática dos nazis e do holocausto e aqui, não sei, por ser uma temática diferente, por ser uma história diferente, por ser, como eu vos disse, um bocadinho previsível, não me arrebatou para as 5 estrelas, mas sim gostei de ler o livro, estou desejosa de ler mais livros deste autor. E gostei da história, sim, gostei que nós vamos descobrindo capítulo a capítulo, a cada capítulo, eu acho que já não me lembro bem, mas acho que está dedicado a uma personagem, então nós vamos descobrir um bocadinho da história aos poucos, e essa parte é interessante, mas como vos digo, o livro é pequeno, se calhar não tem assim tanto desenvolvimento como eu gostaria, depois esta parte muito previsível tirou-me aqui um bocado aquela coisa charan, e por isso não me arrebatou para as 5 estrelas, mas foi uma boa leitura e são 4 estrelas consistentes. Um audiobook de 4 estrelas, Gorbachev, His Life and Times. Temos aqui a biografia do Gorbachev e temos aqui um audiobook gigantesco de quase 33 horas
demorei imenso tempo a ouvir o audiobook e gostei, mas não me arrebatou para as 5 estrelas. Eu sei que é um livro de não-ficção, eu sei que eu adoro livros de não-ficção, mas nem todos os livros de não-ficção têm 5 estrelas. E o que é que aconteceu com este? Tem muita informação, demasiada informação, é um audiobook demasiado extenso. Se tivesse lido o livro eu acho que tinha sentido exatamente o mesmo, é muito extenso, tem muita informação, muitas personagens além do Gorbachev, portanto, muitos opositores políticos que andavam por aqui, pessoas também do seu círculo político, portanto, havia aqui muita informação. Eu gostei muito da primeira parte, da parte em que se conhece a vida do Gorbachev enquanto criança, a sua família, os seus pais, os seus avós. Essa parte foi muito interessante, mas depois quando se mete aqui a parte da política, às vezes andei um bocadinho perdida, porque eram demasiados nomes, demasiados políticos, demasiados opositores, muita gente aqui à volta do Gorbachev. E o audiobook é, como vos digo, é muito extenso, portanto eu consegui reter alguma informação, não consegui reter a informação toda, nem pouco mais ou menos. E gostei, porque gosto de audiobooks de não-ficção, além de livros de não-ficção, também gosto de ouvir audiobooks de não-ficção, e gostei dessa parte. Mas como vos digo, se tivesse lido eu acho que tinha tido a mesma sensação, que era demasiado extenso, demasiado longo, demasiada informação sobre o Gorbachev. Quis ouvir este audiobook também porque tinha terminado o livro da Guerra Fria e estava muito curiosa com a personagem, a personalidade do Gorbachev, porque foi uma personagem muito importante também no final da União Soviética, no final da Guerra Fria, também porque ele faleceu há poucos meses, portanto estava mesmo muito curiosa. E não é que o livro me tenha desiludido, é simplesmente porque tem muita informação que eu não consegui reter, porque andei um bocado perdida, porque o audiobook era muito extenso e por isso ficou nas 4 estrelas, mas são umas 4 estrelas consistentes e gordas, e foi uma boa leitura e fiquei a saber mais sobre o Gorbachev e sobre a União Soviética e sobre o final da União Soviética, e por isso valeu mesmo muito a pena ouvir este audiobook. Outro audiobook de 4 estrelas, The Splendid and the Vile, e temos aqui um audiobook sobre o Churchill, ou uma história sobre o Churchill. É também de não-ficção, apesar de parecer que é um romance, e apesar de parecer que está escrita como um livro de ficção, é de não-ficção. E temos aqui os primeiros anos do Churchill no poder, temos aqui o Blitz, temos aqui a guerra, não é? Quando Londres foi bombardeada. E eu gostei da história, mas há muitas personagens, há muita informação aqui à volta do Churchill, há muita informação sobre os filhos do Churchill, sobre a mulher do Churchill, que podem ser importantes em determinados momentos, mas não ao longo do livro todo. E também, como eu já li o livro da Segunda Guerra Mundial escrito pelo Churchill, e já li tantos livros sobre a Segunda Guerra Mundial onde se fala do Churchill, acabei por achar que se calhar não me trazia assim muitas informações novas sobre o Churchill. Sim, sobre a filha do Churchill, sim, sobre a mulher do Churchill, sobre os outros filhos do Churchill, sobre aquilo tudo que girava à volta do Churchill, mas sobre o Churchill em si, se calhar eu não achei assim nada de extraordinário ou nada de muito novo. Então se calhar por isso o livro a mim não me disse tanto como se calhar diz a outras pessoas que se calhar não conhecem tanto sobre a vida do Churchill. Se calhar o livro diz-lhes muito mais do que me disse a mim, mas confesso que foi bom ouvir este audiobook, que foi bom estar por dentro desta história, conhecer melhor aquilo que estava à volta deste estadista, deste político, desta figura tão importante da Segunda Guerra Mundial, e por isso levou umas 4 estrelas consistentes. Mas como vos digo, desiludiu-me um bocadinho, não sei se era bem isto que eu estava à espera, e por já saber tanto, por já ter tanta informação, achei que este livro não me tinha trazido assim particularmente nada de novo, e por isso ficou pelas 4 estrelas. Um livrinho de 4 estrelas, 100 anos de perdão, de João Tordo, um livro que foi terminado no avião a caminho da Irlanda. E um livro que me deixou também assim um bocadinho com um sabor agridoce. Não sei se me deixou, agora pensando bem, não sei se me deixou com um sabor agridoce. Eu já estou sempre à espera dos livros do João Tordo não chegarem às 5 estrelas. Eu se calhar sou muito crítica em relação ao João Tordo, mas acho que falta sempre aqui qualquer coisa, ou falta, ou há mais, ou há menos. Há sempre aqui qualquer coisa que me chateia nos livros do João Tordo. E aqui é o Belo do Calhamaço, e temos aqui a história de uma ilha e de uma seita religiosa que existe nessa ilha e de crimes que foram cometidos nessa ilha. E temos aqui o regresso das personagens da Pilar e do Cícero, que, não sei, parece que às vezes é tudo muito forçado, eles aparecerem assim do nada, aqui tudo relacionado com esta ilha e com esta seita. Eu gostei da investigação,
apesar de achar que é demasiado extensa, e também logo aí eu comecei a pensar que 5 estrelas não, porque é demasiado extenso, o livro é demasiado grande, eu acho que isto se contava em muito menos páginas. Surpreendi-me com o final, portanto, essa parte, quando eu já achava que aquilo não tinha nada de surpreendente, consegui-me surpreender com o final, e pensei, pronto, 4 estrelas merece, 5 não, mas 4 estrelas merece, nem que seja porque o final me surpreendeu, mas como vos digo, achei que o livro era demasiado extenso. Eu acho que às vezes os autores querem escrever porque acham que os livros grandes é que são livros interessantes e nem sempre isso acontece. Então logo aí eu acho que o livro perdeu um bocadinho aí de pontuação logo aí por causa de ser muito grande, de ter muitas páginas. E depois houve aqui uma coisa que me chateou imensamente, que foi aparecerem muitas expressões em inglês, muitas palavras em inglês a toda a hora. Eu posso perceber que o ambiente... Estamos no ambiente de Inglaterra, portanto eu posso perceber que tem alguma lógica a aparecerem algumas expressões em inglês, mas tantas, e muitas delas sem tradução, a mim não me faz confusão nenhuma. Eu estou habituada a ler livros em inglês e isto a mim não me faz confusão nenhuma, mas eu vou emprestar o livro ao meu pai e não sei se o meu pai vai perceber patavina de quando aparecem para aqui aquelas expressões em inglês. E eu acho que foram demasiadas, e às vezes já era chato eu estar a ler sempre tantas expressões em inglês, e isso a mim aborreceu-me. Há sempre qualquer coisa que me aborrece nos livros do João Tordo. E desta vez foi isso que me aborreceu também um bocado. Além de ser longo, aborreceu-me um bocado. Está sempre a ver expressões em inglês, frases em inglês, palavras em inglês. Ok, eu posso perceber, mas eu não estou a ler um livro em inglês, eu estou a ler um livro em português. Portanto, eu posso perceber que queremos ambientar aquilo em Inglaterra e que é muito cool, né? Muito cool. Agora vou usar aqui também uma expressão em inglês para ser fixe e para parecer aqui o João Tordo. É muito cool usarmos aqui expressões em inglês, mas eu às tantas já estava um bocado cansada dessas expressões em inglês. Não faço ideia quantas vezes apareceram no livro, mas eu já estava um bocado saturada. E valeu a pena, é como vos digo, valeu a pena ao final ter-me surpreendido, porque se não me tivesse surpreendido no final, eu não sei se ficávamos nas 4 estrelas ou assim, ou se descambava para as 3. Quero continuar a ler estes thrillers do João Tordo. São assim uns thrillers assim um bocado esquisitos, porque isto para mim não é bem um thriller, é mais um policial do que um thriller, mas quero continuar a ler, mas não sei se algum deles me vai arrebatar para as 5 estrelas, porque eu acho que estou muito esquisita e não sei, parece que cada vez que leio um livro do João Tordo tenho sempre qualquer coisa que apontar, sempre qualquer coisa que pôr, um defeitozinho. Gosto da escrita, sim, gosto destas personagens às vezes um bocadinho negras, demasiado negras até, nem são um bocadinho, são demasiado negras, sempre assim com uns passados um bocadinho escuros e complicados e com uma personalidade complicada e com uma mente complicada. Gosto, mas depois há sempre aqui qualquer pormenor que me estraga a leitura e que me estraga a evolução das histórias. E por isso é que este livro levou 4 estrelas. Eu não vou adiantar mais sobre isso. 4 estrelas é uma boa classificação. Não estou a dizer mal do livro, mas a mim tudo aquilo que me complica faz com que já não vá para as 5 estrelas. Portanto, levou 4 estrelas consistentes, sim, mas 4 estrelas. E passamos então para as leituras de 5 estrelas. A primeira leitura de 5 estrelas foi um e-book, Rogue Heroes. Já existe aqui um vídeo no canal sobre este livro e sobre a série que está na HBO Max em Portugal. E foi um livro que eu adorei, um livro que não estava nos planos, mas um livro que eu tive mesmo que ler, porque primeiro vi a série e depois é que li o livro. Eu adorei ler este livro, eu adorei saber mais sobre o Special Air Service, o SAS, sobre a Segunda Guerra Mundial no Norte da África. Foi realmente uma leitura de 5 estrelas, uma leitura excelente, uma leitura de não ficção para o Non-Fiction November. E eu adorei mesmo ler este livro, portanto se querem saber mais, vejam então o meu vídeo de opinião. Outro livrinho de 5 estrelas, sem surpresa, Guerra Colonial. Também já falei deste livro num vídeo de opinião, quando gravei o vídeo dos livros das guerras do século XX, 5 livros, 5 estrelas. Foi uma leitura excelente, foi aquilo que eu estava mesmo à espera, era aquele livro que eu queria ler com informações sobre a guerra colonial, saber mais sobre esta guerra que ainda nos diz tanto a nós portugueses, que não está assim tão longe no tempo. Todos nós tivemos um familiar, se calhar na guerra colonial, o meu pai esteve na guerra colonial na Guiné. Portanto, foi um livro muito interessante de se ler, aprendi imenso com este livro, é mesmo muito informativo, com quadros, com informações, com números, com tudo aquilo que nós possamos imaginar sobre os 3 cenários, sobre Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Portanto, foi uma leitura excelente. Outro livrinho de 5 estrelas, Babi Yar. Eu já sabia que este livro ia ser de 5 estrelas quando o comprei, já sabia que ia adorar esta leitura. Este livro conta-nos a história de um massacre que aconteceu numa ravina nos arredores de Kiev, que agora já faz mesmo parte da cidade de Kiev,
e essa ravina chama-se Babi Yar. Estamos na Segunda Guerra Mundial e estamos na parte em que os nazis invadiram Kiev. Havia muitos ucranianos que estavam contra o domínio da União Soviética e que acharam que os nazis iam trazer a salvação ou que os iam salvar da União Soviética e dos comunistas. Não foi nada disso que aconteceu. Aconteceram coisas terríveis em Kiev e uma delas foi este massacre. E é bom que este massacre venha ao de cima e que nós possamos ler sobre este massacre. Já tinha existido uma edição anterior a esta, edição essa que só continha uma parte da história, porque havia uma parte que estava censurada. Este livro já tem a parte não censurada, além da outra parte, e isso é perfeitamente visível porque a parte que estava censurada agora está a negrito. Vou ver se encontro aqui alguma parte onde nós possamos ver, por exemplo aqui, não sei se vocês conseguem ver, numa das páginas está a negrito, na outra não está. Portanto, temos a informação que já existia, temos a informação da versão que estava censurada e que agora já não está e que foi finalmente publicada. E é chocante ler aquilo que aconteceu em Babi Yar, é chocante ver como os ucranianos viviam e os judeus em Kiev e aquilo que aconteceu durante este massacre e posteriormente a este massacre, porque não é só do massacre de Babi Yar que o livro fala, apesar de Babi Yar estar sempre aqui como pano de fundo, e de tudo aquilo que aconteceu, de como agora Babi Yar está transformado numa espécie de jardim, onde tem monumentos de homenagem a todos aqueles que faleceram neste massacre e de todos os processos que esta ravina passou até aos dias de hoje. E é chocante realmente ler esta história, é chocante ver aquilo que aconteceu. Já existiam campos de concentração, mas ainda não existia a solução final, ainda não existiam campos de extermínio. Portanto, aquilo que aconteceu aqui foi quase anterior, foi anterior a essa solução final, mas já era um extermínio. Portanto, é realmente chocante. E eu já sabia que ia adorar ler esta história, e adorei, por ficar a conhecer mais daquilo que aconteceu em Babi Yar e em Kiev durante a Segunda Guerra Mundial. E claro, porque fiz a analogia entre aquilo que está a acontecer agora na Ucrânia. A Ucrânia está novamente em guerra. Provavelmente há por aí mais Babi Yars, mais ravinas, mais sítios onde já aconteceram massacres durante a guerra. Portanto, a história é cíclica e volta a repetir-se. Se calhar não no mesmo sítio, mas noutros. Por isso é importante também nós ficarmos a conhecer a história para que ela não se repita. E infelizmente li este livro nesta fase em que a Ucrânia está em guerra e fez-me pensar muito nesta guerra moderna, mas também me fez pensar muito na Segunda Guerra Mundial, e que às vezes só ouvimos falar de Auschwitz e parece que Auschwitz é que foi o sítio onde se exterminou tantos judeus e tantas outras pessoas, e que não houve mais nada, não houve massacres, mais ninguém morreu nesta guerra. E sim, as pessoas morreram noutros massacres, noutros extermínios, e também é importante que essas histórias sejam contadas, e também é importante que o nome Babi Yar seja conhecido e que nós saibamos aquilo que aconteceu nesta ravina e que saibamos quantas pessoas perderam a vida neste massacre. E por isso eu adorei ler este livro, e foi um livro de 5 estrelas indiscutíveis. Eu não podia dar menos classificação a este livro, por isso gostei mesmo muito, muito, muito de fazer esta leitura. Outro livrinho de 5 estrelas, um livro também de Matt McIntyre, do autor de Rogue Heroes. Eu li Prisoners of the Castle e gostei mesmo muito desta leitura. Fiz esta leitura porque uma das personagens de Rogue Heroes tinha sido presa e tinha sido enviada para um castelo na Alemanha, o castelo de Colditz, e este livro é sobre os prisioneiros que estiveram em Colditz. Colditz era um castelo que albergava os prisioneiros de guerra, especialmente oficiais ingleses. Havia muitos oficiais ingleses que estavam presos em Colditz. E então temos aqui a história desses prisioneiros, de como é que eles viviam, como é que era o seu dia-a-dia, aquilo que eles inventavam para se distraírem, porque a vida numa prisão é uma seca, então eles inventavam 30 mil coisas para fazer naquela prisão. Também temos aqui a história de todas as fugas tentadas, algumas com final feliz, outras nem por isso. Portanto, eles andavam a escavar túneis, tentavam fugir de outras maneiras. Portanto, foi muito interessante também ver que houve muitas tentativas de fuga de Colditz. E por onde é que eles depois fugiam para a Suíça, andavam por ali fugidos, depois eram apanhados, voltavam. Portanto, foi muito interessante descobrir esta parte da Segunda Guerra Mundial também, que eu não conhecia, porque nós sabemos que as pessoas eram enviadas para campos de concentração, mas também havia esta espécie de campos ou de prisões para prisioneiros de guerra. E Colditz, não sei se era a mais famosa ou se calhar era uma das mais famosas. Então foi muito interessante descobrir esta parte da Segunda Guerra Mundial que eu não conhecia, e foi graças ao Rogue Heroes que eu cheguei a este Colditz. Foi mesmo muito interessante esta leitura. Os livros do Ben McIntyre são muito informativos
São muito interessantes, não são nada aborrecidos de ler. São livros de não ficção pura e dura, mas sem serem aborrecidos de ler. Portanto, eu gostei mesmo muito de ler este Prisoners at the Castle e já estou desejosa de ler mais livros do Ben McIntyre, porque ainda tenho aí uns quantos para ler. Mas gostei mesmo muito de conhecer esta parte da Segunda Guerra Mundial, que não é assim tão conhecida, que não é assim tão falada, que não é assim tão charã, como é, por exemplo, as histórias todas e milhentas histórias que há sobre Auschwitz. Mas não deixa de ser tão interessante. Para mim foi interessante. Não temos aqui extermínio, não temos aqui câmaras de gás e fornos crematórios, não temos essas coisas, mas temos uma prisão, temos prisioneiros e temos tudo aquilo que eles faziam. Às vezes torna-se um bocado hilariante nós lermos todas as parvoices que eles faziam no castelo e todas as tentativas de fuga parvas que eles faziam. Mas é muito curioso ficar a conhecer também esta parte da história. Realmente foi um livro excelente, adorei, aprendi imenso e foi mesmo uma leitura de 5 estrelas, daquelas 5 estrelas bem gordas e bem consistentes. E terminei o mês de novembro com uma leitura de 5 estrelas, livro este que eu li mesmo no último dia de novembro, e estou-vos a falar de 24 horas da vida de uma mulher. Um livrinho de Stefan Zweig, um livro pequenino que se lê perfeitamente num dia. Eu li isto, sei lá, numa hora e tal. Lê-se perfeitamente. Adorei esta história. Adorei a escrita do Stefan Zweig. Adorei este ambiente de burguesia, este ambiente de riqueza em que as pessoas estão a passar férias e a passar férias descobrem-se aqui umas histórias. Portanto, temos aqui a história de uma mulher que acaba por fugir com um homem por amor e isso vai desencadear aqui então as 24 horas da história de uma mulher. E essa mulher vai falar das suas 24 horas, de como fez algumas loucuras, de como o amor falou mais alto. Temos também aqui a comparação quase entre o amor e os vícios. O que será que é mais forte? Se é o amor, se é um vício? Portanto, eu achei este livro mesmo muito interessante. Gostei muito da escrita, gostei muito da história. Parece uma história aparentemente simples. Uma pessoa que vai aqui contar que em 24 horas a sua vida mudou, como qualquer vida pode mudar em 24 horas. Mas a forma como está escrita, a forma poética como está escrita esta história, como ela nos explica as escolhas que fez e porque é que fez essas escolhas e porque é que a sua vida deu aquela volta em 24 horas. Foi mesmo muito interessante. Eu estava muito envolvida por esta história. Estava neste ambiente do princípio do século XX. Estava completamente neste ambiente e achei interessantíssima a forma como estava contada a história. Gostei mesmo muito da maneira como o Stefan Zweig falou de uma coisa aparentemente banal e de uma coisa que nós até pensamos, mas isto parece que é uma história do princípio do século XX, mas quer dizer, não é assim tão distante, não é? As escolhas que nós fazemos por amor ou as escolhas que nós fazemos porque temos um vício não são assim tão diferentes daquilo que nós vivemos hoje em dia. Se calhar não temos este tipo de vícios, ou se calhar ainda temos este tipo de vícios, também não vou falar sobre o que é, e se calhar ainda temos estes amores assolapados que nos fazem largar tudo e ir atrás de um amor. Por isso eu achei que a história não era assim tão distante, apesar de ser um clássico, não é assim uma história que está tão distante do nosso século XXI, da nossa década de 20 do século XXI. Por isso gostei muito de terminar o mês com esta leitura. Gostei mesmo muito deste livro, arrebatou-me mesmo. Eu estava a ler o livro e pensei, isto vai ser 5 estrelas, vai ser 5 estrelas, vai ser 5 estrelas, e realmente foi 5 estrelas. Não lhe podia dar menos, porque foi realmente uma leitura que eu adorei fazer. Que me surpreendeu pela positiva. Eu achava que ia gostar da leitura por causa da escrita do Stefan Zweig, mas não sabia que ia gostar tanto. E realmente fui para o século XX, né, para os primeiros anos do século XX. Fui para aquele ambiente do século XX, do início do século XX. E estive ali, mas ao mesmo tempo fiz a analogia com os tempos de hoje. E apesar de achar que podia ser uma história antiga, também pode ser uma história moderna. E eu acho que não há problema nenhum de se ler este clássico agora e de conseguir adequá-lo à nossa realidade, apesar de nós podermos pensar, mas andar a comentar a vida das outras pessoas, ou achar que aquela escolha foi má, ou as pessoas continuam a comentar a vida uns dos outros e que toda a gente continua a falar mal da vida dos outros e a dizer que os outros não deviam ter feito isto ou não deviam ter feito aquilo. Portanto, isso também não parece que é assim tão antiquado e ainda podia ser também uma parte recente. Por isso, eu gostei mesmo muito deste livro, ao mesmo tempo clássico, ao mesmo tempo moderno, com temas que parecem antigos, mas que não são assim tão antigos, com uma escrita maravilhosa e poética. Portanto, foi mesmo um livro de 5 estrelas. E foram estes os livrinhos que eu li em novembro de 2022. Foram só 10 livrinhos, mas foram mais de 4.000 páginas, ou foram quase 5.000 páginas, portanto estou mesmo muito contente com as leituras que eu fiz no mês de novembro, muitas de não ficção para o Non-Fiction November.
outras de autores portugueses também, muitos livros lidos de 5 estrelas, portanto os livros de 5 estrelas estão em maioria e isso também é excelente, portanto eu acho que foi um excelente mês. Digam-me nos comentários se já leram algum dos livros ou se têm curiosidade em ler algum deles, que eu vou gostar muito de saber tudo aqui na caixa de comentários. E não havendo mais nada para vos contar, eu vou-me despedir, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!